Olá, eu sou Eliana Nogueira de Medeiros, feminista e defensora dos direitos humanos, a Eli deste programa. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Eu sou a Com desse programa Com e Eli. É uma satisfação estar aqui. Eu sou educadora, sou defensora dos direitos humanos e mulherista. E a finalidade deste programa, como você já sabe, em formato de série, apresentado em 7 episódios, é oferecer elementos para uma reflexão sobre o patriarcado, os feminismos e os mulherismos, buscando contribuir com a construção de uma sociedade mais democrática, mais justa e não violenta. E para começarmos mesmo, entrarmos com tudo nesse episódio, no nosso sexto episódio, eu quero pedir a vocês que nos assistem que curtam, né? Deem o seu like. E também comente, que a gente fica animada, estimulada com os comentários de vocês. E compartilhem com amigos, com rede de amigos, com as pessoas às quais esse conteúdo pode apoiar, pode ajudar, pode trazer elementos para reflexão. O canal Ecos Feminismos, que é o canal que nos transmite, está com uma campanha de solidariedade. E que campanha é essa? Como apoiar essa campanha? Essa campanha apoia o canal Ecos Feminismos, está recebendo doações voluntárias através do Pix, ecosfeminismos@gmail.com. Isso no Brasil, para quem está no Brasil, quem opera com o sistema bancário brasileiro. E o PayPal, para quem está no exterior, e a chave de acesso para o PayPal é siva2@hotmail.com. Então, além de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar no nosso canal, vocês também podem apoiar voluntariamente através dessas duas chaves que vão passar durante o programa aí no banner. É isso aí, Eliana. Seu microfone. Eliana, seu microfone? Falha técnica. Isso acontece ao vivo, né, gente? Mesmo gravado. Então, para a gente continuar, antes do episódio 6, a gente vai fazer uma breve memória aqui do episódio 5, que o título foi A Violência das Sombras. Para quem não assistiu, vai lá, corre lá para assistir. Eu abordei uma experiência com o ensino médio, onde a gente discutia e apresentava a Lei Maria da Penha, as 5 formas de violência. A Consolação, a CON deste programa, apresentou a violência de gênero, e aí nós tivemos também uma participação muito especial no terceiro bloco, com a advogada Michelle Xavier, que apresentou o tema da violência na perspectiva dos direitos humanos das mulheres. Então, é importante lá assistir, porque o episódio de hoje é uma continuidade do episódio 5. Né, Com? Sim, isso mesmo. Nesse momento, eu quero apresentar... Eu dei uma escorregada aqui. Eu quero apresentar o título, então,
desse 6º episódio. O título desse episódio é As Sombras que Matam. E eu quero fugir um pouquinho aqui do nosso roteiro, lembrar que o nome, né, dessa série é Sombras do Patriarcado. Então, toda a nossa discussão está conectada com esse pano de fundo, e a Eliana, então, vai nos trazer, a partir de agora, começar a trazer o nosso conteúdo de hoje, né, em cima dessa proposta de pensar as sombras do patriarcado. Está contigo, Eliana. Ok, Bom, então, este episódio é uma continuidade, como eu já falei, do episódio 5, quando a gente abordou as formas da violência de acordo com a Maria da Penha. E hoje nossa fala se baseia em um documento do Instituto Patrícia Galvão, denominado Dossiê Feminicídio. O site do Instituto Patrícia Galvão, existe outros dossiês muito importantes, inclusive nesse próprio dossiê do feminicídio, ele cita outros dossiês deles mesmos, né, do Instituto. E aí, segundo esse dossiê, então, para trazer um primeiro conceito aqui para iniciar nossa discussão, o feminicídio é a expressão fatal das diversas violências que podem atingir as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre o gênero masculino e feminino e por construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias. Tudo isso que a gente já vem falando, né, ao longo da série. Tudo exatamente é sobre isso que a gente está falando o tempo todo. Trata-se de um crime de ódio, o feminicídio. E o conceito surgiu na década de 1970 com o fim de reconhecer e dar visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e violência sistemática contra as mulheres, que em sua forma mais aguda culmina na morte. Essa forma de assassinato não constitui um evento isolado e nem repentino ou inesperado. Ao contrário, faz parte de um processo contínuo de violências, cujas raízes misóginas caracterizam o uso de violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, físicos e sexuais, como estupro, e diversas formas de mutilação e de barbárie. O conceito feminicídio ganhou destaque entre ativistas, pesquisadoras, organizadores internacionais e, mais recentemente, têm sido incorporadas legislações de diversos países da América Latina, inclusive no Brasil, com a criação da Lei do Feminicídio, Lei número 13.104 de 2015. Então, na perspectiva de tirar essas raízes discriminatórias da invisibilidade e coibir a impunidade. Também para ressaltar a responsabilidade, olha só que importante, do Estado nesse cenário que, por ação ou omissão, é conivente com a persistência da violência contra as mulheres, inclusive quando ela se perpetua até o extremo da letalidade. Então, é uma responsabilidade do Estado, ou omitindo, ou por falta de ação, né, através de ação ou por falta de ação. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. O dossiê, ele apresenta 4 condições estruturais das mortes violentas de mulheres por razões de gênero, para a gente poder entender quais são essas estruturas, né? O que é feminicídio e o que não é feminicídio. Então, uma dessa condição estrutural é exatamente isso que a gente vem falando, né, nesses episódios. A gente está falando do patriarcado. Então, a ordem patriarcal que faz essa desigualdade estrutural de poder, que inferioriza e subordina as mulheres aos homens, ela é uma estrutura que causa essa violência contra as mulheres e aí o feminicídio. Então, se a gente não acabar ou terminar, né, se a gente não destruir esse sistema patriarcal, se a gente não inventar um novo modelo de sociedade de relações, né, entre
entre os seres humanos, provavelmente esse tipo de violência ou qualquer outro tipo de violência não vai terminar. Então, é preciso ir na raiz dos problemas, né? E esse programa, junto com Ecofeminismos, a gente tem essa intenção de contribuir. Outra ordem, outra estrutura, outra condição de estrutura é a violência sexista. Se a gente perceber, o sexo das vítimas é determinante para a sua ocorrência. Quer dizer, o índice de mulheres assinada por homens e por razões de gênero é alarmante no Brasil. Nós somos estamos em 5º lugar no Brasil de feminicídio. E é claro que tem muito mais, né? As pessoas, quando a gente vai discutir sobre esse tema da Lei Maria da Penha, não só jovens, mas idosos também perguntam, mas então por que não existe uma lei, Lei Maria João, Lei João, porque também tem mulher que bate em homem, ou também tem mulher que mata homem, mas a questão é o índice de assassinato que existe de um sexo para o outro. Outra condição estrutural são as mortes evitáveis, são mortes evitáveis, porque se não existisse esse desprezo, né, pela mulher e pelos papéis sociais que lhes são atribuídos, provavelmente a gente não teria também essas mortes. A gente poderia dar um exemplo. Essas mortes não são porque as mulheres estão doentes, né? O índice de mulheres mortas não é porque elas estão doentes, não é porque foi assaltadas e reagiram. Então, assim, é evitável nesse sentido, porque às vezes uma doença a gente não pode prevenir ou de repente, né, não tem como a gente ter esse controle. Mas quando a gente fala que nesse sentido, é possível de não existir, é nesse sentido, se não tivesse esse desprezo pela mulher e pelos papéis sociais. A última condição estrutural que apresenta aqui no dossiê é o fenômeno social e cultural. Não são casos isolados ou episódios, mas inseridos no contínuo de violência que limita o desenvolvimento livre e saudável de meninas e mulheres. Então, como já foi falado, não é um caso ou outro, ou não começa de uma noite para o dia, morre. Não, então, existem vários casos, e não é um caso aqui, outro lá, e a gente sabe, então, que é importante levar em conta esse fenômeno social e cultural para o término, né, para o fim da violência. Essas 4 condições estruturais apresentadas no dossiê foi retirado das diretrizes nacionais do feminicídio. Essas diretrizes foram criadas em 2016. E aí o Instituto, né, Patrícia Galvão, trouxe aqui para a gente. Depois, o dossiê também apresenta a perspectiva de gênero, essencial para a compreensão da lei número 13.104, 2015, como já falei, que é a lei do feminicídio. Então, segundo essas diretrizes, o que seria gênero, né? Para poder entender, então, os casos de feminicídio. Gênero se refere a construções sociais dos atributos femininos e masculinos definidos como papéis de gênero. E aí, sobre esses atributos e papéis de gênero, nós já abordamos lá no 3º episódio dessa série. Então, quem não assistiu, né, corre lá, para a gente poder ter mais um tempinho aqui para abordar sobre o feminicídio. Vão lá no episódio 3 para entender um pouco mais do que a gente vai falar, estamos falando agora. E aí, o dossiê também é muito interessante que ele apresenta, esse dossiê feminicídio apresenta diretrizes para identificar razões de gênero nas mortes de mulheres. São 13 tipos de feminicídio. Então, o primeiro que eles apresentam é o feminicídio íntimo. Então, o que seria o feminicídio íntimo? É o que a gente mais ouve falar. É a morte de uma mulher cometida por uma pessoa com quem a vítima tinha ou tenha tido uma relação ou um vínculo íntimo. Por exemplo, marido, ex-marido, companheiro, namorado, ex-namorado ou amante, pessoa com quem tem filhos. Inclui a hipótese também do amigo que assassina uma mulher, amiga ou conhecida, né? Que se negou a ter uma relação íntima com ele, sentimental ou sexual. Esse é o feminicídio íntimo. O não íntimo, para a gente poder diferenciar, é a morte de uma mulher cometida por um homem desconhecido, com
com quem a vítima não tinha nenhum tipo de relação. Por exemplo, uma agressão sexual que culmina no assassinato de uma mulher por um estranho. Então, considera-se também o caso do vizinho que mata sua vizinha sem que existisse entre ambos algum tipo de relação ou vínculo. É importante dar esse exemplo, que a gente acha assim, é um estranho, mas o seu vizinho pode ser um estranho nesse sentido, por não ter uma relação de vínculo com você. Então, seria um feminicídio não íntimo. E aí, os demais, né, os 11, que não vou citar, falar com detalhes agora, só vou citar mesmo, mas é importante que, se vocês puderem, vão no dossiê, que a gente vai deixar no link aqui desse vídeo, do dossiê Feminicídio do Instituto Patrícia Galvão. Então, os demais são feminicídio infantil, familiar, o feminicídio por conexão, o feminicídio sexual sistêmico, e esse se divide em dois, desorganizado e organizado. O feminicídio por prostituição ou ocupações estigmatizadas, o feminicídio por tráfico de pessoas, por contrabando de pessoas, transfóbico, lésbico e bifóbico, racista e, por último, o feminicídio por mutilação genital feminina. E aí, é importante fazer a relação agora desse feminicídio, que eles trouxeram 6 pontos importantes da Lei Maria da Penha para evitar o feminicídio íntimo. Então, o dossiê apresenta, né, através das diretrizes, na verdade, 13 tipos de feminicídios. E agora, vamos dar um destaque de 6 pontos importantes da Lei Maria da Penha para evitar o feminicídio íntimo, o primeiro que a gente citou. Então, o primeiro ponto importante é que a Lei Maria da Penha define 5 formas de violência doméstica e familiar, e não pressupõe que só há violência quando a agressão deixa marcas físicas evidentes. Por que esse ponto é importante? Reconhecer a violência psicológica nas relações, não subestimar o risco por trás de uma ameaça ou de uma aparente lesão corporal leve, podem prevenir violências mais graves, incluindo o feminicídio íntimo. Isso é um ponto importante. O segundo ponto importante apresentado na maioria dos casos, diferentes formas de violência acontecem de modo combinado. É preciso compreender que a violência física é só mais um traço de um contexto muito mais global de violência, que inclui também humilhações, críticas e exposição pública da intimidade, que seria a violência moral. Ameaças, intimidações, cerceamento da liberdade de ir e vir, controle dos passos da mulher, são exemplos da violência psicológica. Forçar e ter relações sexuais ou restringir a autodeterminação da mulher quando se trata de decidir quando engravidar ou levar adiante ou não uma gravidez. E aí são casos de violência sexual. É fundamental também entender que na violência doméstica, a tendência é que os episódios de agressões se repitam e fiquem mais graves. O terceiro ponto importante é importante compreender que não existem padrões e perfis de vítima ou agressor. A violência doméstica contra as mulheres, cometida pelo parceiro, atual ou ex, é a mais comum, mas não é a única. A violência doméstica e familiar pode acontecer também entre indivíduos com ou sem vínculo de parentesco, mas que mantêm relações de convivência. O outro ponto importante, que é muito importante entender, o uso de álcool, drogas ou ciúme não são causas e não servem como justificativa para violências. São apenas fatores que podem contribuir para a eclosão do episódio de violência, mas que muitas vezes são usados como desculpa, promovendo a impunidade e não a responsabilização pela violência. O quinto ponto importante: a culpa não é da vítima. Ninguém deve ser responsabilizado pela violência que sofreu.
O sexto ponto, a Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de violência, como o afastamento ou até a prisão preventiva do agressor. Então, como eu falei, esses 6 pontos no dossiê feminicídio, ele está no dossiê violência contra as mulheres, violência doméstica e familiar, também do Instituto Patrícia Galvão. Então, como eu tinha falado antes, existem outros dossiês, e essa parte que colocaram no feminicídio é desse outro dossiê violência contra as mulheres. Então, o Instituto Patrícia Galvão está com muito material muito bom para a gente, enfim, estudar, ler, se informar. E aí, eu gostaria de acrescentar mais um ponto importante da Lei Maria da Penha, para evitar o feminicídio íntimo, pelo menos para prevenir. Que a Lei Maria da Penha, ela já tinha um parágrafo, né, que fala da criação de programas de reeducação para os homens agressores. E agora tornou-se obrigatório a criação de programas de reeducação para homens autores de violência de gênero, que tem como objetivo, né, entre outros, desconstruir os estereótipos de gênero e, consequentemente, despertar para a percepção que o homem não tem o direito de violar os direitos e a dignidade da mulher. Eu acredito muito nesse programa, e segundo a advogada Michele Xavier, que esteve conosco no episódio anterior, o Centro de Referência do Homem Duque de Caxias é muito bom e eficaz. Inclusive já tem estatística sobre esse assunto. Então, o 7º ponto importante nós estamos acrescentando para que a gente possa pensar sobre isso, na possibilidade da criação de mais programas pelo país, né, de reeducação dos homens como ação também para evitar o feminicídio. Então, comunidade, antes de passar para o 3º bloco, precisamos lembrar de novo, né, não deixe de fazer o like, para a gente ampliar as nossas vozes, chegar a mais pessoas, fazer os comentários, fazer o compartilhamento, e lembramos também a campanha solidária do Ecosfeminismos. Então, quem está no Brasil, tem um Pix, ecosfeminismo@gmail.com. Dá uma força aí, fala com aquela pessoa, fala com aquele amigo, com uma pessoa que possa ajudar, e você já está ajudando a gente. Ou quem está no exterior, pelo PayPal, silva2@hotmail.com. Vamos ampliar as nossas vozes, vamos chegar a mais pessoas, e muito obrigada. Olá a todas e todos que nos assistem. Meu nome é Alice Daflon, sou médica e bacharel em Direito, sou servidora pública aposentada, milito atualmente na Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, na Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, milito no Partido dos Trabalhadores e faço parte também de 2 mídias independentes. Uma é a Digitais Femininas, que dá voz a todas as mulheres em todas as áreas do conhecimento, e também trabalho na mídia Iaras e Pagus, que é uma plataforma que nos cedeu 2 espaços para fazer um programa chamado Medicina e Democracia e o outro Juristas pela Democracia. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite para vir falar aqui com vocês no programa, com o Ieli, que faz parte da plataforma, né, eu acho que é uma plataforma, Ecosfeminismos, e então eu queria muito agradecer esse convite e espero corresponder às expectativas de vocês. O tema de hoje é o feminicídio, mas o feminicídio é, vamos dizer assim, o ponto final de uma história trágica de relacionamento violento, né? Então eu vou começar falando sobre isso, porque nesse momento em que a violência começa, é que é importante a mulher identificar que ela corre o risco de feminicídio, de ser assassinada pelo seu marido, seu companheiro, seu namorado, tá bom? Então, num primeiro momento, eu vou falar das formas de violência, e se vocês que estiverem assistindo esse vídeo se reconhecerem numa dessas situações,
é hora de cair fora desse relacionamento, porque só tende a piorar e quase sempre, não muito raramente, desemboca no feminicídio, que infelizmente é altíssimo em nosso país. Em alguns estados já chegou a ser a segunda causa de morte de mulheres em situação de violência. E hoje está situado em torno da quinta causa de mulheres em idade fértil, causa de morte de mulheres em idade fértil. E, coincidentemente, o Brasil é o quinto país do mundo em número de feminicídios. Então, é uma cultura brasileira de maltratar e matar a mulher que a gente precisa reconhecer, e as mulheres que estão nessa situação precisam saber sair dessa situação, né? Então, as formas são de violência física, que é surra, pontapé, tapa na cara, empurrão, né? Puxão de cabelo, e muitas vezes com ferimentos que necessitam atendimento médico, né? Muitas vezes, não raras. Tem a forma de violência psicológica, né? Que é uma forma muito comum e muito, às vezes, um pouco difícil da mulher identificar, ela demora um pouquinho mais, né? Porque ela causa um dano, vai causando um dano emocional aos pouquinhos, né? Vai minando a autoestima da mulher, ela vai ficando com baixa autoestima e aí vai ficando cada vez mais enfraquecida. É aquele homem que controla as suas ações, controla as suas crenças, as suas escolhas, as suas decisões, ameaças, faz humilhações, né? Manipula a mulher, isola a mulher, não permite que a mulher tenha relacionamento com amigos e amigas, impõe uma vigilância constante sobre a mulher, muitas vezes até com caráter de cárcere privado, que não é raro, né? E afasta a mulher das suas relações, muitas vezes até dos seus familiares. Essa é a violência psicológica, né? Além disso, tem a violência sexual, que consiste em manter relações sexuais, obrigar a mulher a assistir relações sexuais ou participar de relações sexuais com as quais ela não concorda, né? Ou o estupro, que infelizmente no Brasil é muito comum e infelizmente acontece dentro das relações estáveis. Quando a mulher é casada, quando tem um companheiro, quando tem um namorado de longa data, mesmo dentro dessas relações estáveis pode ocorrer o estupro, porque o estupro é quando a mulher não quer ter relações sexuais e o homem força ela a ter relações sexuais. Inclusive, eu atendi uma pessoa uma vez que me disse que ela falava bem do marido, mas dizia, mas ele me deseja muito, ele quer ter relações comigo todos os dias, eu não aguento mais, eu não suporto. Eu falei, querida, você está sendo estuprada todo dia, sai dessa relação, esse cara não te respeita, né? Então não foi assim diretamente, com muito cuidado a gente tem que abordar, para também não assustar e afastar a pessoa que é a vítima potencial, mas foi esse o recado que eu quis dar para ela, né? Relações também não desejadas, por exemplo, grupais, quando o marido quer ter esse tipo de experiência e força a mulher a participar. Então, tudo isso está dentro do contexto da violência sexual. A violência patrimonial, que significa retenção, subtração, destruição de objetos, de instrumentos de trabalho, de documentos, bens, valores, direitos, se apossar dos recursos econômicos da mulher, se apossar dos instrumentos de trabalho da mulher, né? Proibir a mulher de trabalhar para obter renda, e retenção dos documentos das mulheres também é uma maneira que esses homens têm de controlar, né? Então ela passa a ser uma pessoa escravizada, porque ela não tem acesso aos bens, nem aos direitos, nem ao dinheiro dela e nem aos documentos dela. Então também é muito grave essa forma de violência, também é subreptícia e aos poucos é que a mulher vai percebendo, mas quando perceber tem que sair dessa situação. E tem a violência também moral, quando a pessoa é vítima de calúnia, difamação, injúria, né? Aquele cara que xinga, que deprecia a mulher em público, que conta mentiras sobre ela em público, inventa coisas que ela não é e não faz, né? Então essa é a violência moral.
É preciso também, muito importante, saber reconhecer quais são os sinais do homem potencialmente violento e que pode ser um feminicida, né? Você reconhecendo o perfil desse homem antecipadamente, está na hora de cair fora desse relacionamento, porque isso pode desembocar num feminicídio. Isso é muito grave e as mulheres têm que se amar acima de tudo, têm que amar a si próprias acima de tudo. Não é possível amar uma pessoa sem amor próprio, né? Isso não é amor, é subjugação, submissão, medo, é o que for. Mas há canais de socorro para essas pessoas que estão nessa situação, e a mulher que reconhece esse perfil desse homem que pode ser violento, ela já deve se proteger. Por exemplo, geralmente o homem violento ele se comporta bem socialmente, ele anda bem vestido, ele é uma pessoa querida, ele é um trabalhador, ele tem bons antecedentes, geralmente não tem ficha criminal, então é aquela pessoa que parece uma pessoa normal, porque ele quer aparecer para a sociedade que ele é essa pessoa normal, né? Porém, quando começa o ciclo da violência, começa primeiro com uma tensão muito grande, né? Primeiro começa com brigas, depois com pequenas agressões, como empurrões, tapinhas daqui, tapinhas dali, outra briga, uma gritaria, uma desqualificação da mulher. É o período que a gente chama de tensão, né? Depois vem o período da tensão, vem um período de humilhações, xingamentos e agressões físicas, quando então começa o homem a bater na mulher, né? Bater mesmo. E aí da tensão, isso passa para a fase explosiva. A fase explosiva é a fase mais difícil, né? Porque pode haver violências muito graves que possam ser... ter consequências de lesões fatais ou sequelas, né, no corpo dessa mulher. Nesse momento, quando a mulher pede a separação ou vai embora, abandona esse homem, surge aquele homem bonzinho, de flores na mão, um presente, uma joia, né? Ou qualquer outra coisa, pedindo perdão, dizendo que ama muito, prometendo nunca mais fazer isso, né? E a mulher já com uma autoestima abalada, né? E já numa relação de dependência, né? Porque é como se fosse um vício também, existe uma dependência, né? Muito patológica, muitas vezes, em relação ao agressor. E essa dependência pode ser até financeira também, se a mulher tiver filhos e tal, né? Por isso que o apoio a essa mulher em situação de violência tem que ser absolutamente amplo, que a gente vai falar isso daqui a pouco. Aí eles voltam, fazem as pazes, vivem uma lua de mel pequenininha, daqui a pouco começa o ciclo todo de novo, vai se repetindo, e se a mulher não conseguir sair dessa situação, ela corre efetivamente risco grande de vida, né? Pode ser um companheiro, a gente tem um perfil também, né, dessas pessoas que cometem violência contra a mulher, né? Pode ser aquele companheiro que se queixa de tudo, que se queixa da limpeza, que se queixa da arrumação, da comida, nada é bom, tudo que a mulher faz não presta. Pode ser aquele cara todo certinho, que é tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo limpinho, passa o dedo no móvel para ver se está limpo, né? E ele se comporta bem socialmente, né? Mas tem esse perfil, né? Como que acabei de traçar, que é do período de tensão. Depois do período de tensão vem o período de explosão, vem separação, volta, lua de mel, tensão e vai por aí, né? Então, a gente vê muito esse perfil desses homens assim que são muito cavalheiros socialmente, muito bem vestidos, têm emprego, têm amigos, são cordiais, são educados socialmente, né? E são, muitas vezes, com algumas manias de arrumação, de limpeza, como eu já falei. Então, é muito importante saber reconhecer o perfil desses homens para cair fora antes que
alguma coisa aconteça. Outras coisas que traçam o perfil desse agressor é que eles tendem a interferir no modo de vestir da mulher, tendem a controlar as redes sociais da mulher, tendem a humilhar e xingar, uma relação de possessividade, ciúme exagerado, determina sempre o que ela pode e o que ela não pode fazer, interfere nas relações sociais dela, proíbe ela de falar com os amigos e às vezes até proíbe de falar com os próprios familiares, né? Pode apresentar-se como um cavalheiro, né? Como eu já falei. Então, o recado que eu preciso dar para vocês é que a mulher tem direito à saúde, à vida, à renda, à integridade física, a uma vida calma, a uma vida de autoestima, a uma vida valorosa. Então, a Lei Maria da Penha prevê artigos que se encarregam de prover todas essas necessidades para a mulher em situação de violência. Então, eu recomendo a todos vocês que leiam a Lei Maria da Penha. Outra coisa muito importante de ressaltar é que todos os municípios, estados, enfim, todos os entes federados deveriam ter uma rede de atendimento a pessoas em situações de violência física ou violência sexual. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Amapá e no Acre, né, por conta da minha dupla formação em medicina e direito, nessa questão da violência contra a mulher, né, e também na questão da verificação de como está sendo levado nos hospitais de referência o aborto garantido por lei, né, o aborto legal, chamado aborto legal, e foi uma experiência bastante interessante para mim. E o que eu vi lá é que a secretária da mulher de lá, que foi quem fez o contato conosco através da ONG IPAS e um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, e depois eu fui por um projeto financiado pelo Estado do Amapá, a convite da secretária. O que a gente vê é que é muito importante uma rede de proteção e de atendimento a essas mulheres. Em que consiste essa rede? Atendimento médico, psicológico, médico legal, né? Atendimento policial, atendimento psicológico, assistência social, emprego e renda, casa de abrigo, casa da mulher, para abrigar quando a mulher não tem condições de voltar para casa, né? E depois a parte judicial, que envolve os defensores públicos, os juízes, que também precisam ser sensibilizados para essas situações de violência sexual, violência física contra a mulher. E quando se trata de criança ou adolescente, o Conselho Tutelar também está envolvido nessa rede. Chama atenção para a maior dificuldade que nós temos em relação à rede de atendimento a mulheres em situação de violência física ou sexual, é o transporte. Lá no Amapá, por exemplo, era tudo muito distante. A delegacia era num bairro, o Instituto Médico Legal era no outro, o laboratório também, esqueci de falar, tem que fazer exames laboratoriais, né, para saber se foi contagiado com alguma doença, a mulher foi contagiada com alguma doença. O laboratório era em outro lugar, o hospital era em outro lugar, e por assim por diante. Então, era uma verdadeira epopeia a mulher conseguir passar por todos os atendimentos que ela precisava, e muitas vezes desistia, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Muitas vezes as mulheres são muito pobres, não tem dinheiro nem para pagar uma passagem, então acabam desistindo do atendimento. Então, reforça a necessidade de que o atendimento a mulheres nessas situações tem que ser um atendimento em rede. Ela precisa percorrer toda a rede, iniciando pelaquela que ela mais precisa. Por exemplo, se ela foi estuprada, tem uma laceração vaginal, o primeiro lugar que ela tem que ir é no hospital, né? E o hospital tem que chamar o Instituto Médico Legal para examinar essa mulher lá, né? Então, é isso que eu digo, o ideal seria que todos esses atendimentos para a mulher em situação de violência estivessem no mesmo lugar. Mas se não puder ser assim, é essencial um carro que transporte essa mulher de um lugar para outro. E é essencial que ela tenha um abrigo para ficar. E é essencial que o governo se comprometa a encontrar uma renda para essa mulher sobreviver se ela for dependente do marido.
Eu já estou me estendendo muito, eu vou parar por aqui, só chamando a atenção que esses sinais são sinais de feminicídio em potencial. E você, mulher que está me ouvindo, ame-se acima de tudo. Se você não se amar, você não ama esse homem. Pode ter certeza disso. Você tem medo dele, você está subjugada a ele, você está submetida a ele, você está com baixa autoestima, mas isso não é amor, tá bom? Um beijo no coração de vocês todas, espero ter Foi colaborado. que, na sequência de pensar, de trazer algumas referências ainda do dossiê para trabalhar esse episódio de hoje, né, que são As Sombras que Matam, o título As Sombras que Matam, a gente destaca, então, a importância da definição de feminicídio. Muitas vezes, nós damos pouca importância para questões ligeiramente formais, mas que ajudam e são importantes no sentido de trabalhar numa perspectiva preventiva, no sentido de trabalhar numa perspectiva da conscientização. Então, de acordo com o que está colocado no dossiê, tendo como referência as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres. Então, só nessas diretrizes, nós temos aí um conjunto de ideias muito importantes. Então, essas mortes elas são investigadas, e aí o que a Eliana trouxe, né, sobre as tipificações são tomadas aí como pontos para essa investigação, processar e julgar. E quais são vamos dizer assim, os elementos, né? Quais são os fatores que são considerados e os fatores que são deixados de lado? Eliana também já trouxe aí. E o que essas diretrizes nos dizem sobre o que é feminicídio? Ela diz o seguinte: feminicídio é uma expressão utilizada para denominar mortes violentas de mulheres em razão de gênero, aquilo lá que a Eliana falou, o que é gênero também lá atrás. Ou seja, que tenham sido motivadas pela condição de mulher, seja esta mulher uma mulher adulta, seja esta uma mulher ainda, né, em fase de desenvolvimento, criança ou adolescente. Pode ser caracterizado também, tipificado como feminicídio. E nomear, né, o dossiê nos ajuda a pensar isso. Nomear e definir esse problema é um passo importante, pois ajuda, então, a coibir esse crime, que é um crime terrível, né? E é fundamental para conhecer essas características, construindo um entendimento de que tratam de mortes decorrentes da desigualdade de gênero. E muitas vezes tem um assassinato a partir de desfechos, né, violentos, a partir de históricos de violência. E nós vamos perceber isso, né, na fala da doutora Alice da Flon, né, que ela realmente traz, ela inicia a sua fala chamando a nossa atenção para isso. Ela nos deu essas informações sobre o feminicídio também como mortes evitáveis. E muitas vezes, e a doutora Michele Xavier, no nosso episódio passado, ao qual a Eliana também fez referência, fala muitas vezes, e esse é um dado que precisamos estar atenta, para um tipo de conivência e omissão das instituições públicas em relação ao problema do feminicídio. E o que o feminicídio, além disso, o feminicídio, além, né, das diretrizes, ele consta no Código Penal brasileiro. O documento, o dossiê, fala que, diante da pressão da sociedade civil, foi importante, então, denunciar essas omissões e as responsabilidades do Estado na perpetuação do feminicídio. E também as pressões de instituições
internacionais. Eu vou aqui citar de passagem, porque lá na frente eu vou fazer referência a um dado da Anistia Internacional. Eu também trouxe um dado do relatório da Anistia Internacional, publicado em março desse ano, que mostra uma preocupação de organizações internacionais com essa problemática. O que se busca é reiterar as recomendações para que os países que adotam ações contra homicídios de mulheres, né, desde os anos 2000, tomem providências, incluam o feminicídio nas suas legislações. Então, no caso brasileiro, nós já temos isso. O que isso implica na prática? Implica na prática que o país que assume, ele vai ter que se responsabilizar. O país vai ter que responder. Não é só o criminoso, não é só o abusador, não é só aquele que cometeu o feminicídio. O país precisa cuidar, tomar conta, o país pensando no Estado, mas nessa manhã eu comecei a pensar em por que nós estamos, lembrar, né, por que nós estamos fazendo um programa trazendo temáticas, questões tais como essa, né, as sombras da violência, que é o de contribuir para a tomada de consciência a respeito disso. E aí é um convite também à sociedade. Tanto o Estado quanto a sociedade podem contribuir para melhorar, para... a Eliana falou, erradicar, para enfrentar. Se a gente, para erradicar, a gente precisa enfrentar, para um enfrentamento desta problemática, que é uma problemática que nos coloca num lugar de destaque no plano internacional e que não é um destaque, vamos dizer assim, honroso. Quinto lugar no plano internacional, mas no plano nacional, às vezes, ele está até numa posição ainda mais destacada. Bom, voltando, né, continuando com relação ao feminicídio, lembrando que é uma expressão, né, de diversas formas de violência contra a mulher, mas que culmina com a morte, né? É importante a gente lembrar também, no dossiê tem uma fala de uma juíza de direito que é muito interessante, que ela diz o seguinte: a subjugação máxima da mulher por meio de seu extermínio tem raízes históricas na desigualdade de gênero e sempre foi invisibilizada, por consequência, tolerada pela sociedade. A mulher sempre foi tratada como uma coisa que o homem podia usar, gozar e dispor. É a doutora Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, juíza de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por que eu quis destacar essa fala dessa juíza? Porque ela confirma, e eu não falei para ter a fala como confirmação, mas é porque é um dado, o que eu falei anteriormente, as razões históricas, né? Os fatores históricos também de desigualdade de gênero. Nós estamos num programa que tem 3 conceitos como conceitos chaves, que é patriarcado, colonialismo e capitalismo. E pensando na interconectividade, na articulação desses 3 conceitos, a gente vai ver aí patriarcado é histórico. Na história do Brasil, o pátrio poder, que é o pai, o homem, né, ele tem poder absoluto lá na história da formação do país, né, logo depois da independência, ainda era isso. Os homens tinham poder sobre as mulheres, sobre os filhos, sobre a propriedade e sobre os escravos, porque em 1822 nós ainda vivíamos sobre o regime de escravidão. Os escravizados eram coisas, as mulheres eram coisas, as crianças eram coisas e as fazendas eram coisas. Além disso, eu falei da invisibilidade. Quando se nomeia, você
ajuda a enxergar, você ajuda a lançar luz sobre uma problemática. E a sociedade tolerar, perdão, tinha uma máxima na nossa sociedade que era em briga de tem, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Se mete a colher em situações em que há violência física. E nós sabemos, muitas vezes, que a violência física ela é a porta, né, já quase de saída para o feminicídio, conforme foi aqui anunciado pela fala da Eliana. Então, desigualdades e manifestações de discriminação tem a ver com a questão dos direitos das mulheres e a importância, a doutora Michele falou da questão dos direitos, e aqui eu quero ressaltar a importância das mulheres terem condições objetivas, das mulheres terem possibilidades. Eu me perdi em relação ao meu tempo. Eliana, se você puder me dar um toquezinho aqui sobre o meu tempo, que eu realmente me perdi. Mas eu quero chamar a atenção dessa relação importante sobre o direito. Por que a fala de uma juíza? Porque isso está colocado no plano, né, do Código Civil brasileiro, está colocado no plano dos direitos, do que é considerado direitos das mulheres no Brasil. E as mulheres são sujeitos de direito. Nós somos sujeitos de direitos, tal como os homens. Muitas vezes precisamos desse reconhecimento, e a Lei Maria da Penha é o reconhecimento de que as mulheres têm direito à proteção, as mulheres têm direito à assistência quando necessitam, quando estão em risco de perder as suas vidas, quando estão em risco de perder a sua autonomia, porque é risco de vida no feminicídio, mas para chegar ao feminicídio muitas vezes passa pela violência psicológica, passa pelos aqueles outros tipos de violência que nós fizemos referência, e a violência psicológica muitas vezes tem a ver com controle, tem a ver com formas de limitar as condições e as possibilidades dessas mulheres, inclusive com homens que proíbem as suas mulheres de trabalharem, de terem uma vida financeira autônoma, serem emancipadas. Então, chegando, né, então, a um outro ponto da importância da gente considerar esses elementos históricos, pensar que, sendo tratado como um crime de ódio, o feminicídio ele foi um conceito que surgiu na década de 70, com aquela finalidade que eu tinha mencionado lá atrás, de visibilizar a problemática. E aí eu vou ler um trecho de uma outra fala que eu considero que é importante, da Eleonora Menicucci, que é socióloga e professora titular de saúde coletiva da Universidade Federal de São Paulo. A professora Eleonora Menicucci ela foi ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres entre 2012 e 2015. E ela diz o seguinte: essa forma de assassinato não constitui um evento isolado e nem repentino ou inesperado. Ao contrário, faz parte de um processo contínuo de violências, cujas raízes misóginas, como Eliana já falou, caracterizam o uso de violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, físicos, sexuais, como estupro e diversas formas de mutilações e barbárie. Então, a fala da professora Eleonora Menicucci é uma fala que está baseada em estudos, em pesquisas, não é uma ideia que surge na cabeça de mulheres que estão preocupadas com a segurança. É fundamental que, a partir dessa preocupação com a segurança, com os direitos das mulheres, então, perceber onde que no novo, né, Código Penal brasileiro consta
essa tipificação e pensar que esse termo ele vai ajudar a qualificar, ele vai ajudar a dar um nome para um tipo de homicídio cometido contra a mulher. E, mais uma vez, Eliana, eu realmente preciso da sua ajuda com relação ao tempo. Eu quero só falar de dois tipos aqui, dois tipos não, né? De uma problemática em relação ao feminicídio, que a Eliana já tinha falado, que é o feminicídio íntimo. E a gente teve, eu quero lembrar que, eu não me lembro se foi na década de 80, uma série, eu tentei recuperar e não esqueci, eu tentei e ao mesmo tempo esqueci, uma série brasileira chamada Quem Ama Não Mata. E o dossiê traz, né, trata aqui o feminicídio íntimo com o subtítulo Quem Ama Não Mata. E o dossiê fala que no Brasil, né, os casos de assassinato por parceiros, perdão, ou ex-parceiros, é considerado um ato isolado, e isso não é um ato isolado. Isto, né, causa de muitas agressões, isso é causa de muitos problemas e de muitas situações que terminou sendo tipificado dentro do Código Penal por especialistas como uma ferramenta para a denúncia, então, de violência sistêmica contra mulheres em relações conjugais, que muitas vezes vai resultar em homicídios que eram tratadas e muitas vezes ainda continua sendo tratado como crime passional pela sociedade. E até mesmo pelo sistema de justiça. E aí, lembrando, eu recomendo, tal como a Eliana, a vocês assistirem a fala da doutora Michele, o programa da doutora Michele, comentando sobre os seus atendimentos às mulheres e quantas vezes ela teve que lidar com esse problema da violência sistêmica, seja com policiais, seja com o próprio juiz. Né? Aqui em Duque de Caxias, esse juiz ele é conhecido como um juiz que ele não vamos dizer assim, sensível a essa problemática do feminicídio. Então, já para chegar ao nosso final aqui da minha parte nesse bloco, lembrar que o feminicídio tem uma raiz estrutural e tem a ver com desigualdade de gênero, e que é fundamental termos consciência de que os direitos humanos, portanto, das mulheres, eles precisam ser promovidos, respeitados, especialmente no caso do Estado brasileiro, no caso do sistema de proteção e atendimento a mulheres vítimas de violência, para que não se desdobre, para que não resulte em situações de violência. Então, é isso. Cheguei aqui ao meu final, lembrando que nós temos, né, ainda aí a última parte do nosso bloco. Então, agora, para fazer o nosso fechamento, já falamos, né, nesse vídeo vai ter o link de sugestão de leitura, então está o link do Instituto Patrícia Galvão, referente ao dossiê feminicídio. E também a gente está trazendo uma tese de doutorado que fala sobre grupos reflexivos para homens autores de violência de gênero, que tem a ver com aquele 7º ponto que acrescentei como importante também para prevenir o feminicídio. E aí é uma tese de doutorado da Luciana Moreira de Araújo. Está muito interessante a tese, vale a pena ler, e que inclusive tem uma parte que já vai ajudar a gente para o 7º episódio. Vamos falar depois.
Bom, como estamos no final, precisamos mais uma vez pedir aí os seus likes, curtir, comentar e ajudar a compartilhar. Lembrando da campanha apoio ao canal, de apoio solidário ao canal Ecos Feminismos, que tem aí um Pix para receber doação, que é na chave ecosfeminismos@gmail.com, e no PayPal, que é um sistema para o exterior, que é o CIVA2, CIVA2, @hotmail.com. Amiga, seu microfone ficou fechado. Agora fui eu. No nosso último episódio, gente, está chegando o 7º episódio, com o título Heroínas e Heróis no Enfrentamento às Violências. Será exibido, como sempre, na última quarta-feira, em agosto, dia 30 de agosto. Gente, não perca o último episódio dessa temporada. Esperamos você no 7º e último episódio do nosso programa. Venha se juntar ao Ecos Feminismos, venha se juntar a essa rede que está crescendo com o apoio e a colaboração de vocês. Isso. Até lá. Até lá.